Oi gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre a minha gravidez do João, como tudo começou. Eu fiquei grávida do João com 17 anos, e foi uma gravidez super tranquila até o 6º mês, foi super tranquilo, não teve nenhuma intercorrência. Eu fazia o pré-natal numa cidade aqui próxima, que é Dourados, com um médico que já era médico da minha família, enfim, eu achei melhor fazer lá por conta que o médico era de Naviraí, foi embora pra lá e já era médico da minha família fazia alguns anos. E era meu ginecologista. Então eu achei melhor fazer lá com ele, até porque lá tinha mais estrutura, o hospital era melhor. Então a gente achou melhor acompanhar lá. Até o 6º mês de gestação correu tranquilamente, não tive absolutamente nada, não tive um enjoo, não tive náusea, não tive nada. Com mais ou menos umas 25 semanas, eu tive uma pneumonia. Minha mãe foi fazer uma cirurgia em Maringá e eu fui junto com a minha família. E eu não sei se foi o hospital ou algo assim, que nesses 2, 3 dias que eu tive em Maringá, no hospital, na cirurgia dela, eu tive uma pneumonia. Provavelmente eu acredito que eu já tenha ido e lá se agravou por conta do nível de bactérias, enfim. E essa pneumonia foi muito forte. Eu tive que ficar internada lá em Maringá 10 dias. E aí, depois que eu tive alta, eu tive que tomar antibiótico mais uns 10 dias na minha casa, fazer fisioterapia respiratória. Aí eu tenho uma prima fisioterapeuta, ela ia na minha casa, a gente fazia fisioterapia. E aí eu fiquei bem mal por conta dessa pneumonia. Depois que eu tive essa pneumonia, eu comecei a ter... A minha pressão começou a oscilar. E até então eu nunca tive problema com pressão. Nunca tive problema com pressão. Minha pressão sempre foi normal, nunca foi nem baixa nem alta, sempre foi 12/8. Aí então ela começou a subir, começou a ir para 16, 17, por 12, por 11. E aí o meu médico começou a achar estranho, começou a subir a pressão e ele começou a achar estranho. Aí ele já me passou um medicamento para permanecer baixa essa pressão. Só que o medicamento não resolvia. Eu tomava o medicamento e mesmo assim minha pressão continuava bem alta. Aí, passado umas 3, 4 semanas, eu tive que ficar internada e minha pressão não baixava. E aí o médico falou, olha, a gente vai começar a dar outro tipo de remédio, para outro tipo de sal, né, que eles falam, para ver se regula essa pressão. Ele vai ser um pouco mais forte, pode causar um pouco de sono, um pouco de enjoo. Mas enfim, trocou o medicamento e mesmo assim sem sucesso. A pressão continuou subindo. Aí um belo dia, passado umas 5, 6 semanas, eu tava mais ou menos de umas 30 semanas, no máximo, eu acordei e aí eu falei pra senhora que trabalhava na minha casa, assim, desde que eu casei, aí ela que desconfiou que eu tava grávida e me avisou que eu tava grávida. Eu falei assim, Maria, eu acho que eu fiz xixi na roupa, que estranho. Aí ela falou, Bruna, sua bolsa estourou. E aí que eu fui pensar, nossa, será que é bolsa mesmo? Aí eu liguei pro meu marido, muito tranquilamente, 9 horas da manhã. Falei, eu acho que a minha bolsa estourou. Ele falou, como? Você acha que a bolsa estourou? Falei, eu acho. Aí a gente foi no médico na minha cidade mesmo, num obstetra que tinha aqui, pra ele avaliar, porque eu não tava sentindo nada. Aí ele avaliou, ele falou, aparentemente não tem perca de líquido. E pode ter sido um escape de xixi, algo assim. Então eu vou te internar aqui e a gente vai avaliando. Só que ele não tinha aparelho de ultrassom, então ele não fez ultrassom. Ele apenas deu um toque e já teve a certeza que não tinha nada de líquido, perdendo o líquido. Mas então minha pressão, né, depois que eu passei nessa consulta, a minha pressão, ele não verificou minha pressão na consulta,
Mas aí eu comecei a sentir dor de cabeça. Aí eu liguei pro meu médico na hora que eu saí da consulta. Já falei, doutor, ele acha que não tive perca de líquido, ele acha melhor internar. E a minha pressão tá um pouco... Eu tenho sentido que ela deu uma alterada, porque eu tô com bastante dor de cabeça. Ele falou, você tá na frente do consultório, você nem volta na sua casa, você vem direto para Dourados. Aí eu e meu marido entramos no carro e fomos tranquilamente, que a gente achou que não era nada sério. Foi eu e ele, muito tranquilo. Na estrada a gente deu carona para um policial. Chegou lá em Dourados, a gente levou o policial na casa dele, muito tranquilo. Quando a gente chegou no hospital, que o meu médico fez um ultrassom, o bebê já estava com pouquíssimo líquido. Eu tinha perdido absolutamente quase tudo do líquido. E ele mediu minha pressão estava 17/12. Aí ele falou, Bruna, eu vou te internar e vou te dar muito soro para ver se a gente consegue segurar o tempo máximo o bebê na sua barriga. E eu vou começar a entrar com os cortisol para ver se amadurece o pulmão do bebê. Porque senão ele vai nascer muito prematuro, ele vai ficar na UTI muito tempo, ele vai nascer baixo peso. Então vamos ver o que a gente consegue mais para postergar esse parto. E aí tranquilo, isso era umas 11 horas da manhã, meio-dia no máximo. Ele me internou e fui tranquilo. Com 7 horas da noite, eu comecei a sentir muita dor na nuca e comecei a sentir contração. Eu entrei em trabalho de parto assíduo. Só que o que aconteceu? Minha pressão subiu muito e eu não tinha dilatação. Eu tinha contração, mas não dilatava nada. E minha pressão foi a 22. Começou a subir disparadamente. E eu comecei a sentir muita dor de cabeça, muita contração. Aí meu médico chegou e falou, Bruna, não tem o que fazer. A gente vai pro centro cirúrgico e a gente vai ter que tirar o bebê. Nisso, eu não lembro mais nada. Eu só lembro até a porta do centro cirúrgico, que eu comecei a ficar desesperada porque meu marido não podia entrar, porque ele falou, não, a gente vai ter que fazer um parto de emergência, um parto que o bebê vai precisar de UTI, então não tem como entrar. É que foi um horror pra mim, que lá foi o terror da minha vida, eu lembro até hoje da cena. E eu ia entrar sozinha, em pânico, comecei a gritar na porta do centro cirúrgico, mas enfim, daí pra frente eu não lembro mais nada, porque minha pressão subiu muito e eu apaguei. Quando o João nasceu, eu não vi, não sei se ele chorou, nada. Simplesmente apaguei. Acordei depois de umas 5 horas do parto, dentro do centro cirúrgico ainda, num corredorzinho lá, que eu não sabia nem onde eu tava. Porque eu tive eclâmpsia, então eu não lembrava nada, eu não sabia nada, eu só via que minha barriga não tava grande e que o bebê tinha saído. E aí eu comecei a ficar apavorada, né? Aí eu vi meu médico, uma enfermeira, e perguntei pra ela, moça, cadê meu bebê? Que eles levaram meu bebê, tipo, na hora eu nem pensei, o bebê nasceu prematuro. Aí ela falou, sim, seu bebê já tá na UTI, ele tá bem. Aí eu falei, cadê meu médico? Aí ela falou, seu médico tá lá com o bebê. Aí, o que aconteceu? Acabou o meu parto, o meu médico, eu pedi pelo amor de Deus pra ele, doutor, na hora que nascer meu filho, você acompanha meu filho, você esquece de mim. Então, na hora que ele nasceu, que ele viu que eu já tava bem, que já tava me recuperando, ele me deixou com essa enfermeira e ele realmente foi atrás do meu filho, ver como ele estava. E aí, ninguém avisou minha família que o bebê tinha nascido e que eu estava bem. Depois de 5 horas do parto, a minha família estava em pânico na frente do centro cirúrgico. Meu marido já tinha pegado até um travesseiro no quarto de ele, não sabe de quem. E minha família inteira em pânico. Aí saiu uma enfermeira, minha mãe perguntou pra enfermeira, minha filha tá bem? Meu neto, o que tá acontecendo? Aí a enfermeira falou assim, não, o bebê já tá lá na UTI e a sua filha está super bem, tá se recuperando. E falou pro meu marido, você pode subir lá na UTI que o seu filho já tá lá. Meu marido foi pra UTI pra ver como estava o meu filho. Chegou lá, ele viu vários bebês na UTI. Aí ele viu uma criança um pouco maior. Aí ele falou assim, não, tá um pouco magrinho, né, mas tá grande, né, vai ficar bem.
Aí a enfermeira falou assim, moço, esse bebê não é o seu. Esse bebê tem 1 ano. O seu bebê é aquele lá. Aí na hora que ele olhou na incubadora, ele disse que falou, meu Deus, como ele é pequeno. Porque o João tinha 30 e poucos centímetros. Tipo, era... Ai, não lembro se era 38, 30 e... Ele não tinha 40 centímetros, então ele era bem pequenininho. E na hora do nascimento, ele nasceu super inchado, com 2,5 kg. Depois de umas 4, 5 horas, ele já pesava 1,9 kg. Porque eu tomei muito cortisol e ele começou a entrar em sofrimento. Então a gente não sabe o que aconteceu, que ele ficou tão inchado e depois, no primeiro dia que eu visitei ele, o peso dele já era 1,9 kg. E aí ele só respirava por aparelho, obviamente, era muito pequenininho. Ele não conseguia respirar, ele ficou um tempão respirando com a ajuda dos aparelhos. E a gente ficou 30 e poucos dias na UTI, por conta que aqui é Mato Grosso do Sul, eu imagino que se fosse num hospital que tivesse uma qualidade melhor, que fosse melhor, ele ficaria mais tempo. Porque aqui, onde o João nasceu, a gente nunca viu eles fazendo controle da temperatura do João. Eles nunca deixaram eu amamentar. Eles nunca me falaram que tinha um banco de leite, que eu podia tirar leite, não. Eles em nenhum momento deram essa assistência. O João tomou leite em pó desde a hora que ele nasceu. Ele nunca tomou leite materno no hospital, nunca. O hospital nunca deixou eu tirar o leite e dar pra ele. Eu tirava na máquina, eles falavam que o leite não podia dar, porque o leite tinha que ser pasteurizado. E lá não tinha opção de pasteurizar o leite. Então era mais ou menos assim. Mas depois, com muito sacrifício, a gente conseguiu levá-lo embora pra casa. E aí, depois de um tempo, o João começou a desenvolver vários problemas por conta dessa falta de amamentação. Porque eu tirava muito leite, porque eu tinha muito leite. E a gente tinha que jogar o leite fora. Não tinha conhecimento que dava pra congelar esse leite, pra armazenar. A gente não tinha conhecimento de nada disso. Então, acabou que a gente jogava o leite fora. Aí quando o João saiu, já não tinha mais leite. Embora a gente tenha tentado, a amamentação foi praticamente impossível. E depois que ele veio para casa, começou a desenvolver alergias, começou a desenvolver perca de fôlego, que eu vou contar em outros vídeos toda essa história até ele fazer 8 anos. Como que foi essa trajetória toda de um bebê prematuro e quais as coisas que desenvolveu, que depois os meus outros filhos eu tentei o máximo corrigir para não ter o mesmo problema que aconteceu com o João. E é isso, gente. Espero que tenha gostado do relato de parto do João. E depois eu volto outro dia contando sobre esses primeiros anos de vida dele. E depois como foi o parto do José. E depois como foi o parto do Joaquim. E das gestações que eu perdi, qual foi o motivo e qual foi o tratamento. Boa noite para vocês e um beijo até o próximo vídeo.